Livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 6. Vamos então ver o que diz aqui o texto em hebraico, tá? Aqui do verso 1. E depois nós vamos ver então a tradução desse verso 1 aqui em português, tá vendo? Do lado aí direito da sua tela. Vamos ver logo o que diz então o texto em hebraico. O texto em hebraico começa da seguinte forma. Vou trocar aqui a cor, vou usar o cursorzinho, cursor aqui para, enfim. Começa da seguinte forma o texto em hebraico. Vayehi, que significa e vai ser, entendeu? E vai ser o quê? Que, Rechel, no sentido de romper, furar alguma coisa, na ideia de começar, de iniciar alguma coisa. Então, começou, né? E vai ser que começou, Hadam, a humanidade, tá? Que eles traduzem aqui no texto em português como homens, mas homens aqui, essa palavra está sendo utilizada no sentido geral, para se referir à humanidade em geral, seja tanto ao masculino como ao feminino, tá? Presta atenção, por favor. Então diz, e vai ser que começou a humanidade, Larove, tá vendo aqui, ó? Larove, por aumentar, multiplicar-se, alpenei, sobre a face Hadamar, do solo. Uvanote, e filhas, Yuledu, geradas para eles. Larrim para eles. Ok. Então, o que diz aqui? O texto em hebraico. E vai ser que começou a humanidade por multiplicar-se ou por aumentar sobre a face do solo. Que eles traduzem Adamá também como terra, né? Mas eu prefiro solo. Acho que fica mais coerente, né? Adamá, solo. E filhas, aí para ficar melhor aqui a gente vai colocar a palavrinha foram. E filhas foram geradas para eles, ok? Então, é isso que diz o verso 1 do texto hebraico. O texto em português diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, tá vendo aqui, ó? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Aí o texto vai prosseguir no verso 2. Aqui dá para entender, né? Tá até legalzinho assim. Vamos então agora para o verso 2. O verso 2 diz o seguinte. Eu vou ler aqui o texto, tá? Texto hebraico. E aí começa da seguinte forma. Vaireiu, que quer dizer, tá? E verão, eles quem, né, gente? Vamos ver aqui. Venei Haelohim. Filhos dos deuses, literalmente. Então, a pronúncia hebraica, Venei,
deixa aqui, ó. A pronúncia hebraica aqui, ó, Venei Haelohim, significa literalmente filhos dos deuses. Filhos dos deuses, literalmente, ok? Então, olha que coisa interessante. Então, o texto até agora aqui está da seguinte forma: E verão os filhos dos deuses o quê? Et Benot, filhas Hadam, da humanidade, dos seres humanos, tá? Que Tovot, que quer dizer o quê? Presta atenção, por favor. Literalmente fica que boas elas. No caso, elas Rená, né? Que Tovot Rená, que boas elas. Literalmente fica assim. Então, para ficar melhor entendido, o texto está dizendo o quê? Que os filhos dos deuses, Venei Haelohim, viram que as filhas da humanidade eram boas, ok? É isso que o texto hebraico está dizendo. Eu melhorei só um pouquinho aí a tradução do texto para você compreender, porque no literal fica um pouquinho realmente confuso, né? Texto. E aí prossegue o texto. O texto prossegue, tá? Dizendo o seguinte. Vou ler, tá? O texto prossegue dizendo o seguinte. Texto hebraico aí do verso 2. Vaikehu lahim nashim mikol asher bacharu. Que significa o quê? Significa exatamente isso. Significa exatamente assim, ó. E tomarão para eles mortais. No caso, as mulheres, tá? Entendeu, né? Da raça humana. De todas as que escolheram, né? De todas as que escolheram, seja Mikol Asher Bacharu. Mikol Asher Bacharu. De todas que escolheram. Ok? Que eles escolheram. Então, olha que coisa interessante. Então, como é que fica? Verso 2, em português aí do texto hebraico. E verão os filhos dos deuses, as filhas da humanidade, que boas elas, ou que elas eram boas, e tomarão para eles mortais. No caso, as mulheres, tá? De todas as que escolheram. É isso que diz o verso 2 do texto hebraico, tá certo? E o texto em português diz o seguinte: vendo os filhos de Deus, mas eu já expliquei que a expressão hebraica, Venei, Haelohim, significa Venei, Haelohim significa literalmente filhos dos deuses. Filhos dos deuses, literalmente. Então, e vendo os filhos dos deuses, que as filhas dos homens, pode ser homens no sentido geral, se referindo à humanidade, tá? Tanto ao masculino como ao feminino da raça humana, ok? Nesse texto e contexto aí, presta atenção, por favor. Eram formosas, aqui o tradutor preferiu traduzir a palavra tove, que está aqui no texto hebraico como tovote, tá? Boas, no caso no plural. Ele preferiu traduzir como formosas, denotando uma ideia de beleza, tá? Beleza física. O tradutor preferiu traduzir assim. E aí prossegue que a tradução em português. Tomaram para si mulheres as que, entre todas, mais lhes agradaram. Ok, né? Dá para entender. Entendeu aí a diferença do texto hebraico para o texto traduzido que está em português? Ok. Vamos então agora para o verso 3. Eu vou adiantar aqui a leitura, tá? Para não demorar muito, para esse vídeo não ficar muito grande. Então, o verso 3, o texto em hebraico que eu acabei de destacar aí,
diz o seguinte: Vaiomer, Yud Rei Vav Rei, Yud Rei Vav Rei, tá? Que aparece aqui, ó. Que a pronúncia em hebraico antigo é Yahuwah. Se você quiser pronunciar Yahvé, Jeová, aí é com você. Senhor, Deus, enfim, é com você, tá? Você decide como você quer pronunciar o tetragrama. Em hebraico antigo é Yahuwah, tá? Se você quiser chamar Yahvé, aí é com você. Ou Jeová, enfim. Decisão sua. Então o texto hebraico está dizendo o seguinte do verso 3. Vaiomer Yahuwah lo Yadon. Ruhi vadan leolam. Beshagan hu vassar. Verrayu yamaive vea veserim shana. Ok? Que literalmente a tradução fica assim. E vai dizer, Yahuwah não permanecerá ou não julgará, pode ser também, tá? Sim. O meu espírito com a humanidade, para sempre, porque em erro ele também é carne, e foram os seus dias 120 anos. Literalmente fica assim, tá? Ano, só que aí quando a gente vai traduzir português, temos que fazer algumas adaptações. Então nós colocamos no final aí 120 anos, tá? Mas no hebraico aqui está literalmente shanar singular, ano, tá? Ano, literalmente. 120 ano, literalmente em hebraico. Quando vai para o português, vai virar anos por causa da nossa gramática, para tá, concordar aí o texto, tá certo? Tá dando para entender, né? Alguns traduzem aqui como, cadê essa expressão aqui, ó? Simplesmente com a expressão por quê ou por quanto, tá? Então, só que quando a gente vai olhar essa palavra aí, ela significa errar alguma coisa, tá? Um erro, uma falha. Por isso que eu preferi deixar assim, então, essa tradução, enfim, como que eu posso dizer? Traduzir assim, né, essa palavra aí. Então, aí conforme eu traduzi, o verso 3 fica, e vai dizer, Yahuwah, não permanecerá ou julgará o meu espírito com a humanidade, ou até mesmo pleiteará, né, o meu espírito com a humanidade para sempre, porque em erro ele também é carne, ou porque ele também é carne, ou porque ele é carne, tá? E foram os seus dias 120 anos. 120 anos, ano, no caso, literalmente em hebraico, só que aqui tá assim em português. Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá, pode ser também essa tradução também plausível, agir, para sempre na humanidade, Adão, tá? Ok? Na humanidade, Adão, ok? Na humanidade, Adão, que aqui o tradutor prefere colocar homem, mas homem no sentido amplo da palavra, tá? Se referindo à humanidade, não simplesmente ao masculino. Pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. Então, a tradução aí tá até assim, né? Em português. Mais ou menos. Mas eu disse aí a você o significado, então, do verso 3 em hebraico, tá? Traduzir para você, direto do hebraico. Você vê aí a tradução em português, se ela tá legal ou não para você. Aí fica ao seu critério, tá? O que você achar melhor, enfim, decisão sua. Vamos então aqui ao verso 4. Vou ler o verso 4 aqui do texto hebraico. Então, por que eu deixo você decidir? Porque eu não estou impondo nada aqui, tá? Então, a Bíblia, para mim, ela é um livro que tem que ser analisado, examinado de forma criteriosa e imparcial, sem nenhum tipo de fanatismo, ou tentando trazer ela como algo fundamentalista, ou como algo que possa ser usado na nossa época, no nosso tempo, tá? Presente, atual, contemporâneo. Porque, assim, a cultura, os costumes, as leis, aquilo que era comum, totalmente normal, natural, segundo a visão bíblica, muitas coisas são, como que eu posso dizer,
inaceitáveis na nossa sociedade moderna hoje em dia. Por exemplo, a Bíblia, ela tolera e até mesmo ela é complacente, né, totalmente complacente com a escravidão. Então, para a Bíblia, a escravidão é uma coisa assim fundamental na sociedade, normal. Só que hoje no nosso mundo moderno, nós temos, né, felizmente, a capacidade de compreendermos que a escravidão é uma coisa ruim. Então, não é legal, né, a escravidão. Não é uma coisa boa. E aprendemos isso da forma mais difícil possível, né? Quem estudou história geral sabe muito bem do que eu estou a dizer. Então, gente, é uma coisa. A Bíblia é uma coisa, um livro para você examinar, analisar, tá? Não é algo para você ficar fanático ou fanática, porque aí você vai acabar cometendo, como que eu posso dizer, tropeços que deveriam, de fato, ser evitados caso você, então, não olhasse a Bíblia de uma forma fanática, né? Enfim, de uma forma, como que eu posso dizer, precipitada, né? Ou religiosa. Então, para mim, a Bíblia, ela é apenas um livro, tá? É isso. Então, um livro polêmico, muito polêmico, porque, enfim, pelos motivos que eu já disse. Nós vamos então aqui ao verso 4 do texto hebraico, eu vou ler. Vou dizer a tradução então para vocês, tá? O verso 4 em hebraico diz o seguinte. Presta atenção nisso aqui, ó, que é importante. Esse verso 4 aí, tá? O verso 4 diz o seguinte. Hanefilim hayu va'aretes. Vayamin harim vegam achareir ken asher yavou benei ha-Elohim. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Aqui tá benei ha-Elohim. Só que lá no verso anterior, nós vimos venei ha-Elohim. Eu pronunciei benei, não venei, por causa dos sinais ansoréticos, tá? Mas venei e benei são as mesmas palavras. Filho, tá? Filhos, no caso. Venei ha-Elohim e benei ha-Elohim, como está aqui no verso 4, é a mesma expressão, filhos dos deuses, ok? Só isso que eu queria chamar a atenção. E aí o texto hebraico prossegue, né? Depois da expressão benei ha-Elohim. El benot hadan. Veia ledur lahem remar hagiborim asher meolam aneshei hashem. E a tradução fica da seguinte forma, tá? A tradução desse verso 4 aí do texto hebraico. Tá começando a chover aqui agora. Os caídos estavam ou existiram na terra naqueles dias e assim também depois, que vieram os filhos dos deuses, as filhas da humanidade. E filhos para eles, tá? Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os mortais, homens do nome, tá? Literalmente é assim. E é nessa parte aqui, ó, onde diz, essa parte aqui, ó, que diz, que fala dos Giborim, tá? Diz aqui, ó, Veialedu. Então, Veialedu, aqui, ó, deixa eu trocar a cor. Veialedu aqui, ó, tem o significado também de gerar, né? Gerar o quê? Gerar filhos, tá? Então pode ser crianças, filhos, enfim. Ou simplesmente a palavra gerar, né? Então, pode ficar assim também. E os caídos existiram na terra naqueles dias, e assim também depois, que vieram os filhos dos deuses, Benei ha-Elohim, ou Venei ha-Elohim, os filhos dos deuses, as filhas da humanidade. E geraram, quem gerou? Elas geraram, né? E geraram para eles, o que? Geraram para eles os Giborim, tá? Os Giborim, que eram os valentes, tá?
que houve na antiguidade. Os mortais do nome, ou os homens do nome, ou de fama, ou de renome, enfim, eram pessoas que, de alguma forma, se destacavam dos demais seres humanos, tá? Por terem algumas habilidades, como que eu posso dizer, provavelmente algumas habilidades bem mais elevadas, tá? E incomuns do que a sociedade em geral, tá? Os seres humanos em geral comum. Aí você deve estar pensando o seguinte, aqui no texto em português, diz o seguinte, fala de gigantes. Como foi que essa palavra gigantes veio parar aqui, sim, em hebraico? A expressão hebraica Ha-Nephilim. Que Ha-Nephilim literalmente significa os caídos. Literalmente, os caídos. Entendeu? E aí você deve estar pensando como que a palavra gigantes veio parar na nossa Bíblia, na nossa tradução. É o seguinte. Bem, essa palavra gigante, ela veio parar na nossa Bíblia por causa do grego. No grego, na Septuaginta, usa-se a palavra grega gigantes, que ela é transliterada assim. Vou escrever aqui para você ver. Gigantes, transliterada assim, ó. Calma aí, tá? Gigantes. Só que quando você vai ler, você que lê português, você não vai ler gigantes, tá? Você vai ler como gigantes. E é exatamente essa transliteração grega que veio parar na nossa Bíblia por causa do latim. Então, traduziu a Bíblia do grego para o latim, depois do latim para o nosso português atual. Nós utilizamos, enfim, para o inglês. Por isso que a palavra gigante, ela vai aparecer na nossa Bíblia por causa de influência grega. A palavra gigante, ela vem do grego da palavra gigas. E a palavra gigante, né, que vem do grego, enfim, vem do latim, que vem do grego, a palavra gigante, vem do grego gigantes. E gigantes é o plural de gigas. Gigas, em grego, que geralmente essa palavra ela é utilizada no português como gigas. Gigas, já ouviu falar, né? A expressão gigabytes, megabytes. Então, esse giga vem de onde? Do grego, tá? Gigas, que quer dizer algo grande, assim, não simplesmente na questão da altura, mas, por exemplo, pode ser na questão tanto da altura, como também da força ou de alguma capacidade intelectual mais elevada do que os indivíduos, tá, comum da sociedade. Então, por exemplo, quando diz, fulano de tal é gigante na área dele, ou seja, é alguém que manda muito bem no que faz, é fera, tá, no seu trabalho. Então, essa expressão ela é utilizada assim. Pode se referir à altura elevada, sim, mas também a outras características que acabam se destacando, tá? Sendo destaque, então, que destacam, na verdade, este indivíduo, o tornando, então, vindo com que ele seja chamado de gigas, ou, em plural, gigantes. Gigantes, tá? Pessoas que se destacam dos demais. Seja alguém que é grande de fato, mas não grande só no sentido de altura, mas também de outras coisas. Por exemplo, da força física muito mais elevada do que demais pessoas. Então, eu não vou abrir aqui o módulo de Bíblia grega agora, mas eu já expliquei como foi que a palavra gigantes veio parar, então, na nossa tradução aqui da Bíblia, tá? Em português, no verso 4. Foi por causa disso aí, tá bom? Só que de acordo com o texto hebraico, está a expressão hebraica, tá? Hanephilim. Então, Hanephilim do hebraico quer dizer literalmente caídos. Mas como a Bíblia hebraica do Velho Testamento, ela foi traduzida para o grego, que é então conhecida como a Septuaginta, junto também com apócrifos, né? Septuaginta original, ela era repleta de apócrifos, com o tempo eles foram removendo. Então,
como eles fizeram essa tradução do hebraico para o grego, quem traduziu para o grego usando essa palavra grega gigantes, que você pronuncia em português gigantes, por causa do latim, enfim, influência gramatical do português, você pronuncia gigantes, ela então foi utilizada porque o tradutor ele entendia que esses caídos, esses Nephilim, eles eram criaturas que se destacavam, tá? Que provavelmente tinham muito mais altura do que o ser humano, eram bem mais fortes, então tinham um poder de força física muito maior do que um ser humano comum, tá? Um ser humano comum, enfim, um ser humano, né? Vamos supor assim, do que um filho de Adão, do que um filho da humanidade, do que um filho de Adão e Eva, né? Seus filhos e filhas de Adão e Eva. Então eles tinham uma força física bastante elevada em relação a esses indivíduos. E também, provavelmente, tinham também uma altura. Desculpe. E também, provavelmente. Celular quase que. E também, provavelmente, eles tinham uma altura bem mais elevada, tá? Do que os seres humanos aí, os descendentes de Adão e Eva, tá? Deu para entender isso aí, né? Outra hora eu abro um módulo de Bíblia grega, mostro para vocês, tá? Essa questão da palavra gigantes aí tem que ser um vídeo específico só para explicar. Mas gigantes no sentido caídos. Agora a pergunta que temos que nos fazer é: que caídos eram estes que a Bíblia em português chama de gigantes por causa do grego e do latim da Vulgata? Então veio parar essa palavra gigantes na nossa Bíblia no verso 4 em Gênesis capítulo 6. E aí? Quem eram esses caídos? E caídos de onde? Caídos de quê? Então, tá aí, pensa aí. Tá bom? E detalhe, você tem que diferenciar, muito importante chamar a sua atenção para uma coisa. Você tem que saber diferenciar os Nephilim, que são chamados na Bíblia em português de gigantes, os Nephilim, que são os caídos, que são chamados na Bíblia em português de gigantes. Você tem que saber diferenciá-los dos então que são chamados de quê? Benei Ha-Elohim, ou Venei Ha-Elohim, que são filhos dos deuses. Então você tem que diferenciar os filhos dos deuses dos caídos, dos Nephilim, ou seja, que a Bíblia em português chama de gigantes. Então você tem que diferenciar os gigantes dos filhos dos deuses. Deu para entender? E os gigantes, eles são os caídos, ok? Que são os Nephilim em hebraico. Deu para entender? Então, não são o mesmo grupo, não são os mesmos indivíduos, tá? São dois grupos diferentes aí. Tanto é que o texto ele vai dizer, tanto em português como em hebraico, ora, naquele tempo, aqui em português, tá? Havia gigantes, que são os Nephilim, os caídos, tá? Na terra. E também depois, deixa eu apagar isso aqui, vai ficar melhor. Então, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando, presta atenção, então já haviam os caídos, que são gigantes, em português, presta atenção. E tinha o quê? Quando um grupo chamado de os filhos, aqui está os filhos de Deus, só que em hebraico literalmente é filhos dos deuses, Benei Ha-Elohim, filhos dos deuses, possuíram, ou seja, vieram, tá, a ter relações. Aqui o tradutor colocou possuíram no sentido de relações, mas em hebraico diz que eles vieram a ter elas, tá? Provavelmente para isso. Então, as filhas dos homens, da humanidade, tá? Homens no sentido geral, humanidade. As quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E aí você vai ficar pensando, calma aí, então os gigantes são um grupo, digamos, vamos chamar aqui de o primeiro grupo citado aqui, e nós temos o segundo grupo citado aqui, que são chamados de os filhos dos deuses.
que é o segundo grupo então citado. Preste atenção, por favor. O segundo grupo então citado. Porque tem pessoas que acabam pensando que os gigantes são os filhos dos deuses, que, enfim, ou os Nephilim, são a mesma coisa. Só que não, aqui está falando de dois grupos diferentes. Tanto no texto hebraico, como também no texto aqui, tá? Em português. Então, é importante você perceber isso, tá bom? Aí você vai pensando aí quanto a essa questão. A tradução aqui em português tem que estar razoável, tá? Verso 5. Nossa, já tem esse tempo? Vamos adiantar aqui. O verso 5. Aqui em hebraico, o verso 5 diz o seguinte, em hebraico. Vaiaré, Yud Rei Vav Rei, que é Yahuá, que Rabá Raat Hadam Baeretes. Verkale Yetezer Macheshevot, Libor Rak, Rahkale Rayon. Tá? Então, a tradução em português do verso 5 que diz o seguinte. E vai ver Yahuá, ou Yud Rei Vav Rei, como você quiser chamar, Senhor, Deus, enfim, aí fica com você, como você quiser chamar, tetragrama, tá? Que se multiplicou a humanidade, que se multiplicou a maldade da humanidade na terra. E todo o desígnio dos pensamentos de seu coração, só mal todo dia. Literalmente está assim em hebraico. Então, como é que está em hebraico? O verso 5. E vai ver Yahuá que se multiplicou a maldade da humanidade na terra. E todo o desígnio dos pensamentos de seu coração, só mal todo dia. Aí pode colocar assim, só mal ou maldade todos os dias, tá? Porque não foi só um dia que eles estavam pensando maldade, só que o texto hebraico aí tá aqui, ó. O texto em hebraico aqui está no singular, tá vendo? Dia singular. Tá vendo? Então, todo o dia, tá vendo? Deu para entender, né? Aí temos aqui então a tradução que diz o seguinte, viu, Senhor? Aqui eles colocaram no passado, né? Enfim, porque estão contando aqui a história. Então o tradutor entendeu, só que aqui não está no passado, no texto hebraico. A expressão, tá? A expressão hebraica vaiaré. Então, vaiaré do hebraico, né? Está no futuro, que fica assim, ó. E vai ver, ou ainda, e verá. Entendeu? Uma coisa futura. Só que aqui o tradutor, ele entendeu que já aconteceu, então ele colocou o passado. Viu, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Tá vendo? A tradução aí tá até ok, né? Aí o tradutor preferiu traduzir aqui, ó, a expressão hebraica Kal Hayom, tá? Que fica literalmente todo dia, pela expressão continuamente. Tá vendo? Porque ele entendeu que não foi só um dia que as pessoas, no caso aqui, os indivíduos citados aqui, pensavam maldade, mas todos os dias, em todo o tempo. Eles, ou seja, de forma contínua, e não em um único dia, entendeu? Entendeu? Verso 6 agora. O verso 6 em hebraico, aqui ó, o verso 6, calma aí, deixa eu ligar, o verso 6 aqui em hebraico, diz o seguinte, eu vou ler aqui rapidinho, vou tentar ler rápido, né? Vamos lá, usando sinais maçoréticos. Vamos ver. Vai anachem, Yahuá Yud Rei Vav Rei, que assá et Hadam. Ba'aretes, vai teatezeve el libor. E a tradução em português desse texto, tá? Hebraico, é a seguinte. O que o texto hebraico está a dizer? Verso 6.
está a dizer assim, e vai lamentar-se, Yud Rei Vav Rei, que é Yahuwah, porque fez a humanidade na terra, e vai tristeza para o coração dele, ou a tristeza, ou enfim, porque aqui tá da forma mais literal possível, fica assim, meu texto meio confuso, então eu vou dar, deixa eu ver como posso melhorar ele. E vai lamentar-se, Yahuwah vai lamentar-se por ter feito, por fazer a humanidade na terra, e vai entristecer o coração dele. Pode ser assim, né? Pronto. Fica melhor para entender em português. Mas é isso que está dizendo o texto em hebraico. Aí aqui está o texto em português, tá? Que diz assim, ó, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem quem? A humanidade, na terra, e isso lhe pesou no coração. A tradução tá até ok, né? Pesou no coração no sentido o quê? Trouxe tristeza, né? Um desgosto. E aqui o tradutor preferiu traduzir como arrependeu-se. Eu preferi entender aqui, né? Lamentou. A palavra lamentar, né? E vai, né? E vai lamentar-se. Então, essa expressão aí hebraica, vai anachem, e vai lamentar-se, né? O tradutor que preferiu colocar se arrependeu. Então, enfim, aí você vê. Então, texto hebraico, texto em português. Vamos então ver aqui o verso 7. O verso 7 aqui, ó, do texto em hebraico. Calma aí, deixa eu destacar aqui direitinho, porque não posso deixar os pontinhos maçoréticos cobertos, né? Enfim, alguma linha aí do pincel, do quadrado que eu destaquei aí o texto. Porque senão eu não consigo ver o sinal maçorético aí, como é que pronuncia direito a palavra. Bem, o verso 7 em hebraico, que está aí destacado, diz o seguinte em hebraico. Vaiomer Yahuwah Yod Rei Vav Rei Emerhe et Hadam Asher Barati Me'ale Penei Hadamah Me'adam Ade Behemah Ade Remesh deixa-me ver. Remesh, dizer corretamente o sinal maçorético. Veade of Hashamaim ki Nechameti ki Asitim. E a tradução em português desse verso 7 aí em hebraico está a dizer, fica da seguinte forma, o texto hebraico está dizendo o seguinte, e vai dizer Yahuwah, eu destruirei a humanidade que criei, de sobre a face do solo, que é Adamá, tá? Solo, Adamá. Desde a humanidade até o animal, no caso aí, Veremá, o mudo, tá? Que é o animal, até ao que rasteja, que é o réptil, tá, gente? E até a ave dos céus, porque me lamentei de ter feito eles. Então fica assim, é isso que está dizendo o texto em hebraico. Já a tradução em português está da seguinte forma, vamos dar uma olhada aqui, ó. Disse o Senhor, desculpe, deixa eu selecionar aqui a opção do pincel. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os aqui, ó, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O tradutor preferiu também colocar aqui a palavra arrependimento, tá? Me arrependo. Enfim, tá aí o texto em hebraico, português. Verso 8. O verso 8. Tá? O verso 8 do texto hebraico diz o seguinte em hebraico. Vamos de novo. Venor Matezachem
Vei, Nei, Yahuá ou Yud, Rei, Vav, Rei. Adonai, Senhor, como você quiser chamar aí o tetagrama, tá? Como você quiser chamar aí, então, o tetagrama, esse mosquito chato. O tetagrama aqui, ó. Se você quiser chamar de Senhor, Adonai, enfim, como você quiser. Aí o texto hebraico diz assim, literalmente, ó. E Noé, Noar, tá? E Noar, Noé, achou, encontrou misericórdia, tá? Ou graça também pode ser assim, tá? Literalmente a expressão hebraica Beinei, que é essa aqui, ó, tá? Em hebraico significa literalmente nos olhos de quem? Nos olhos de Yahuwah, tá? Ou Yud Rei Vav Rei. Então, a tradução do verso 8 aí, ó, do texto hebraico, tá? Da Bíblia hebraica fica: E Noé achou misericórdia ou graça nos olhos de Yud Rei Vav Rei ou Yahuwah, como você quiser chamar, Senhor, Adonai, Deus, enfim. Você chama o tetagrama aí como você quiser. Então, é isso, ok? Aí nós temos então aqui, ó, a tradução em português que diz o seguinte, da Bíblia em português: Porém Noé achou graça diante do Senhor, tá vendo? Aqui em hebraico eu fiz a tradução literal. Em português o tradutor ainda simplificou um pouco. Então o tradutor nem cita a palavra olho, tá? Que aparece aqui, ó, no texto, que aparece aqui, ó. Calma aí, a palavra olho que aparece aqui no texto em hebraico. Então o tradutor ele simplesmente substitui por diante do Senhor, né? Diante do Senhor. Eu vou entendendo, diante, né? Verso 9. Vamos adiantar por conta do tempo. Texto aí do verso 9 em hebraico diz o seguinte: Ele Oledote Noach Ish Tezadik Tamim Hayah Bedorotaiv Et Ha Elohim, isso, Ha Elohim. Hiterhalek Noach. Hiterhalek Noach, tá? E o que diz aqui esse texto em hebraico, em hebraico que eu acabei de ler? Está dizendo o seguinte em português. O verso 9 aí do texto em hebraico. Estas são as gerações de Noé. Noé, mortal justo, no caso muitos tradutores vão traduzir como, tá aqui em português, homem justo. Tá? Eu prefiro a palavra mortal, que é o real significado da palavra hebraica Ish, ok? Então, isso é muito interessante você saber o real significado da palavra hebraica Ish, porque a palavra Ish, que significa mortal, e Isha, a mortal, ou seja, mortal macho e mortal fêmea, Ish e Isha, elas são utilizadas para se referirem a Adão e a Eva muito antes deles cometerem, então, o pecado lá, o suposto pecado original, que foi comer do fruto do conhecimento, e morrerem. Mas eles já eram chamados de mortos antes de cometerem qualquer tipo de pecado. Só para você ter ideia. Então, a Bíblia hebraica, ela chama Adão e Eva de mortos desde aquele momento que Adão, a criatura Adã, que era um ser andrógeno, é dividido em macho e fêmea, gênero masculino e feminino. Só que antes era um ser andrógeno, ou seja, uma criatura dotada de características masculinas e femininas ao mesmo tempo. E aí separa, então, o macho da fêmea, deixa de existir o Adão andrógeno e passa a existir, então, os gêneros masculino e feminino, como conhecemos, Adão e Eva, corpo macho e corpo fêmea. Mas antes não era assim. Então, quando Adão e Eva são separados, tá? Deixam de ser a criatura chamada Adão andrógeno, o Adão andrógeno, que não era um ser macho, masculino, nem exclusivamente feminino, mas as duas coisas ao mesmo tempo. Então surge a morte para eles. Então, a partir daí, o texto hebraico, a Bíblia hebraica, passa a chamar Adão e Eva de mortos, de mortais. Ishi
Isha. Deu para entender? O mortal, Ish. A mortal, Isha. Então, é muito importante você entender isso na Bíblia hebraica, tá? Então, tem muita gente que sabe hebraico, até lê, ou já viu a Bíblia em hebraico e não sabe deste detalhe, que ele é simples, é mínimo, mas ele faz toda a diferença para você compreender que não foi o fato da desobediência de Adão e Eva, deles comerem do fruto do conhecimento, que de fato deu para eles conhecimento, que deu um despertar para eles, desculpe, que realmente eles fez despertar daquele sono de ignorância, tá? Que eles estavam naquele grande estupor. Então, não foi o fato deles comerem do fruto que os fez, então, receberem, então, a punição terrível da morte. Porque eles já eram mortais, entendeu? Como é que você vai tornar um mortal se ele já é mortal? Possível, entendeu? Se já é mortal. Então, o texto hebraico, a Bíblia hebraica, ela traz isso. Vamos então entender aqui bem. Então, a tradução aí do verso 9 fica: estas são as gerações de Noé. Noé, mortal justo e íntegro, desculpe, e íntegro era em sua moradia ou habitação, tá? Eu preferi traduzir aqui, ó, moradia ou habitação. Tá ok? A expressão aqui, ó, essa expressão aqui em hebraico. Tá vendo? Tem tradutor que vai traduzir como contemporâneos, que nem essa Bíblia aqui em português. Tá errado? Não, porque contemporâneos é referente àquelas pessoas que conviviam com ele ali no mesmo ambiente, na mesma época, no mesmo tempo, enfim. Naquela moradia ali, tá? Naquela habitação que ele estava. Ok. Naquela época, isso mesmo. E aí, o restante da tradução, o que diz, né? E aí diz, com deuses andava Noé. Ou Noé andava com deuses, tá? Literalmente está assim. A palavra hebraica aqui, ó, Elohim, significa literalmente deuses. Então, eu não posso dizer que é Deus, porque isso é errado. Então, Elohim, literalmente deuses. Ou melhor, aqui, ó, o texto hebraico, ele coloca a expressão aqui, ó. Ha Elohim, os deuses. Então, não fica com deuses, simplesmente, como eu disse. A Sikar, né, tem que prestar atenção no texto hebraico. Olha que coisa, cada detalhe conta. Elohim, Elohim, ou seja, literalmente, os deuses. Então, diz aqui que Noé andava com os deuses. Aí você deve estar pensando, que deuses é esse? Ou melhor, que deuses são esses, então, que Noé andava aí, que a Bíblia hebraica diz? Não sei, tá? Vai pensando. Isso me fez lembrar do mito dos sumérios, né? Lá sobre Enki, né? Que vai contar a história lá de um deus esquecido, alguma coisa assim. Fala Enki, fala de Enki, Elil, enfim. Vai falar, tá? De Marduk e tudo mais. Aqueles, os Anunnaki, tá? E eles acabaram, lá no mito dos sumérios, sendo então adorados como deuses, né? Enfim. E era assim que se referiam a eles. E aqui na Bíblia hebraica aparece essa questão aí, né? Ha Elohim, os deuses, literalmente. E não simplesmente o Deus ou Deus. Então, aí ó. Por isso que eu digo, a Bíblia é um livro. Um livro que, gente, a Bíblia ela foi montada pra gente, tá? Por pessoas, ok? Por seres humanos. E todo ser humano, ele está sujeito a falhas. Todo ser humano, ele é um indivíduo corruptível, tá? Ou seja, um indivíduo que pode cometer erros, corromper-se. Não é alguém imaculado, limpo, correto, totalmente certo. Então, todas as pessoas estão sujeitas a cometerem erros, tá? Porque são corruptíveis, tá certo? Então, a Bíblia é um livro. Por isso que não deve ser utilizada a Bíblia como algo religioso. Isso como que eu posso dizer? É um erro terrível, gravíssimo. Verso 9 tá ok? Vamos então ao verso 10. Verso 10.
aqui do texto hebraico. Vamos ver o que diz o verso 10. Verso 10, em hebraico. Bem, diz o seguinte. Vayoled Noach Shelosha Vanim et Shem et Ham ve et Yafet. Tradução em português, tá? Desse texto hebraico aí, desse verso 10, é o seguinte, diz o seguinte: e gera Noé 3 filhos, a Sem, a Cã, ou a Cã, né, que é Cã, e a Jafé, tá? Vamos então ao nosso próximo, quer dizer, vamos conferir aqui então a tradução aqui em português. A tradução aqui em português do verso 10 tá ok, tá? Tá certo, tranquilo. Vamos então para o verso 11. O verso 11 do texto hebraico diz o seguinte, em hebraico. Vatishachet ha-eretes, lifnei ha-Elohim, vatimale ha-aretes, Hamas. Ok? O que significa isso em português? O que está a dizer esse texto hebraico em português, este verso? Seguinte, e estava corrompida a terra diante da face dos deuses. Diante da face dos deuses, tá? Literalmente diante da face dos deuses. Aqui, ó. Elohim, dos deuses. Então, diante da face literalmente dos deuses. Não é mesmo? Olha que interessante. E prossegue o texto hebraico dizendo: e encheu-se a terra de violência, né? Violência, aqui, ó. Hamas, ok? Violência. Aí o texto em português diz: a terra estava corrompida à vista de Deus, mas aqui no texto hebraico não diz à vista de Deus, mas é literalmente diante da face, ou para a face, diante da face dos deuses, Ha-Elohim, tá vendo? Ha-Elohim, diante da face dos deuses, não diante da face de Deus ou diante da vista de Deus, ou à vista de Deus, simplesmente, mas à vista dos deuses, diante da face dos deuses. É isso que diz o texto em hebraico. Já o texto em português acaba colocando simplesmente Deus aqui, né? O que não é lá muito coerente. E aí prossegue o texto em português. E cheia de violência. Ok, né? Tirando esse detalhe aí de colocar em Deus aqui no singular, aqui na tradução em português, porque em hebraico tá os deuses, Ha-Elohim, os deuses, tá? Em hebraico aqui, ó, os deuses. Calma aí, deixa eu selecionar melhor aqui, ó. Começa daqui, ó. Os deuses, tá certo? Literalmente. Vamos então para o verso 12. Pode ser que o áudio não saia muito bom, tá? Eu tô aqui junto com os bezerrinhos. Bom, enfim. O verso 12, então. O verso 12 do texto hebraico, que é esse verso aqui, ó. Vamos ver o que diz aí em hebraico. Eu vou ler o texto aí, tá? Usando sinais maçoréticos. Vamos lá. Sinais maçoréticos. Tô vendo aí, né? Bom, enfim. Vayare Elohim et ha-eretes. Vehine Nishechata ki Rishechit Kal Vasar et Dareko al ha-aretes. A tradução em português desse verso 12 aí, em hebraico, é o seguinte: e verá quem?
terá deuses, Elohim, a terra, e eis corrompida, porque havia corrompido toda a carne, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Tá, fica literalmente assim. Aí a tradução aqui em português se encontra da seguinte forma. Viu Deus, Elohim, deuses, a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, pode ser, né, toda carne, né, toda carne, Bassar, toda a carne, que o tradutor preferiu traduzir como ser vivente, havia corrompido o seu caminho na terra. Ok, né? Tirando essa questão aqui de colocar simplesmente Deus, né? Só que no hebraico literalmente é deuses. E em português a tradução Elohim, da palavra Elohim, a palavra hebraica Elohim, a tradução é deuses e não Deus, tá? Então, é isso. Verso 13. Vamos ver o que diz o verso 13. O verso 13 diz o seguinte. Vou destacar ele aqui. Esse verso 13 aqui, calma aí. Deixa eu destacar ele direito aqui, que eu preciso colocar o destaque de modo que eu possa enxergar os sinais maçoréticos aqui, né? Pra ler. Bem. O verso 13 em hebraico diz o seguinte. Vaiomer Elohim Lenoach Ketes Kalebassar Ba Lefanai Ki Malea Ha-Aretes Hamas Mi Peneihem. Desculpe. É isso mesmo. Não, errei. Senão eu mostrei. Mi Peneihem, tá certo a pronúncia. Mi Peneihem Verhineni Masheritam et Ha-Aretes. E aí a tradução desse texto em hebraico aí do verso 13 está dizendo, fica da seguinte forma, o texto hebraico está dizendo o seguinte. E vai dizer Deus para Noé. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque está cheia a terra de violência. Por causa deles, ou desde diante deles, pode ser assim também a tradução. E eis que eu os destruo com a terra. Tá? Então tá assim, é o que diz aí o texto em hebraico do verso 13. O texto em português diz o seguinte. Então disse Deus a Noé. Resolvi dar cabo, né, que é destruir. De destruir da cabo de toda a carne, porque a terra está cheia, porque a terra está cheia, porque a terra está cheia da violência dos homens. E eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Realmente o texto hebraico, a tradução aqui desse verso 13, o tradutor tem que traduziu legal, né? Tirando aqui a palavra Deus, que em hebraico Elohim, em português é deuses e não Deus, tá? Ficou até legal a tradução aqui em português, sim. Porque o texto em hebraico do verso 13 está dizendo, e vai dizer deuses para Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque está cheia a terra de violência, ou por causa, né, de violência por causa de quem? Violência por causa deles. Deles de quem? Da humanidade, né? Adão. Ou desde diante deles, né? Também pode ser assim a tradução. Então a terra está cheia de violência por causa deles. E aí diz, eis que eu os destruo com a terra. Então destrói quem? A humanidade. Com a terra, os animais, tudo. Então, é isso aí, tá? Que diz o texto hebraico. Então a tradução aqui em português, da Bíblia em português, vai ter que estar plausível, sim, desse verso 13. Vamos então para o verso 14 do texto hebraico. O verso 14 do texto hebraico diz o seguinte. Aqui são 22 versos, né? Se não me falha a memória, acho que a gente já está terminando.
estamos terminando, que é muito bom. Vamos lá. Então, verso 14 em hebraico diz o seguinte: Aselerka tevate atezei gofer. Gofer. Kinin taase. Kinin taase. Kinin taase. Ete hateva. Vekafereta. Ota. Mibaite. Umihutes. Bacofer. E a tradução desse texto em hebraico aí, tá? Do texto hebraico, da Bíblia hebraica do verso 14, é a seguinte: faze para ti uma arca de madeira de gofer, tá? Enfim, de gofer, que muitos traduzem, como tá aqui no texto em português, como cipestre, né? Alguns traduzem como cipestre, outros podem traduzi-la também como... É que eu não tô lembrando agora do nome da madeira, enfim. Não lembro agora o nome da madeira. Se eu lembrar, eu digo, tá? Enfim. Com compartimentos a farás, né? Então o texto hebraico está dizendo: com compartimentos farás a arca, e betumarás a ela por dentro e por fora com betume. Então é isso que diz o verso 14. O verso 15. O verso 15 em hebraico diz o seguinte: Vezer, aser, taser, ota, shelosh, meote, ama, orech, hatevah, Hamishim, ama, racheba, usheloshim, ama, kamatá. Que diz o seguinte em português: e desta maneira, é isso mesmo, e desta maneira que farás a ela, no caso a ela, o que? A arca, né? 300 côvados, e o comprimento da arca 300 côvados, no caso, literalmente em hebraico, côvado aqui tá no singular e não no plural, então tá côvado, literalmente, tá? Aqui, ó, tá no singular, côvado e não côvados. Só que quando traduzimos para o português, a gente tem que pôr no plural, né? Côvados. Então, 300 côvados será o comprimento da arca, né? Será o comprimento da arca. E 50 côvados a sua largura. E 30 côvados a sua altura. Aí tem que pôr côvados, né? Você entendeu, né? Mas no hebraico está no singular, tá? Aqui, ó. Côvado, tá vendo? Singular. Côvado aqui também tá no singular. Côvado. Só que aí em português colocamos côvados. E a tradução em português diz: deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, de 50 a largura
e a altura de 30. 30 é o quê? Côvados, tá? A tradução aí tá ok. Vamos então ao verso 16. Verso 16. Verso 16 em hebraico diz o seguinte: Tezohar, 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 isso mesmo. Tezohar, Taser, Latevah, Ve'ele Amar, Tekalenar, Milemaelah, Ofetar, Hatevah, Betzedar, Tassim, Tachetim, Shenim, Uxelixim, Taserra. É isso, de certo. Tanto sinal maçorético, né? Vou usar, de certo. Verso 16 em hebraico está dizendo o seguinte em português. Uma janela, tá? No caso uma iluminação, né? Que é a iluminação, e nós entendemos que está a falar de uma janela, né? Tesohar, uma iluminação, uma janela. Farás para a arca, e de um côvado acabarás em cima. E a porta da arca no seu lado colocarás inferiores, segundos e terceiros. Entendeu? Colocarás o quê? Andares, no caso, né? Inferiores, segundos e terceiros. Terceiros já farás. Agora tem que organizar a ordem das palavras aí, o texto, né? Porque eu tô pegando o texto assim, ó. Daqui, do jeito que tá aqui, eu vou lendo ele, traduzindo ele. Aí depois tem que organizar o texto, né? Se ele ficar muito confuso aí. Mas vamos ver aqui a tradução aqui do verso 16. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado. Bom, não entendi porque... pode ser. Colocou aqui ao redor, mas tudo bem. Côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Isso que está dizendo o texto em hebraico. Farás pavimentos na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro. Caso é fazer inferiores, no caso que seriam os andares, né? Primeiro, segundo, terceiro andar. É isso mesmo. A tradução aqui em português está ok. Tá até já organizada, né? A ordem das palavras. Em hebraico, uma janela fará para a saraica e de um côvado. Pode ser. É isso mesmo. A tradução do verso 16 tá ok. Aqui em português. Tá legal. Tá boa, muito boa. Verso 17. Vamos adiantar. O verso 17 diz o seguinte:
vani, hineni, mevi et hamabur, main, aleha eretes, leshachet, kale basar, asher bo, ruach, ruachain, mitachat, Hashamain, Kol, Asher, Va, Eretes e Gevar. Que em português está dizendo o seguinte: eis que eu trago o dilúvio de Maim, de águas, sobre a terra, para destruir toda a carne, que nela há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Tradução em português está dizendo: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Ok. Perecerá, né? Expirará. Tá certo. É isso. Então tá ok aqui. Verso 18. Deixa eu ver aqui. São quantos versos? São só 22. Ainda bem que já tá terminando. Verso 18. O verso 18 em hebraico diz o seguinte: Vahak moti et beriti itak uvata eli hateva ata uvaneika veisheterka uneshei vaneika itak. Tá? Que quer dizer o que em português isso? Está dizendo o seguinte: estabelecerei o meu pacto, ou a minha aliança, contigo, e entrarás para a arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, né? Tua mulher, e mulheres, e as mulheres de teus filhos contigo, com você, né? Pode ser assim também. Aí a tradução em português aqui tá: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Lembrando que lá no mito dos Sumérios acontece isso também. Um certo homem é avisado lá por um dos Anunnaki que iria acontecer uma catástrofe, enfim. E aí então ele acaba criando tipo uma arca mesmo, onde abriga ele, a mulher dele, os filhos dele, que são citados 3 também, assim como na Bíblia. E o mito sumério, ele é muito mais antigo do que a Bíblia. E, enfim, o que é bem interessante, né? Essa similaridade aí dessas duas histórias, né? E, para concluir, né? E então entra o cara, o homem, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras, tá? Lá no mito dos Sumérios, o que é interessante, tá? É isso. Só que lá no tem um detalhe interessante que eu falo. Mas isso aí é um assunto. Depois eu posso até fazer algumas comparações, né? O mito dos Sumérios com a Bíblia, né? Com o livro de Gênesis. É interessante, muito interessante. Então aí o verso 18 tá ok, né? Dá para entender. Lembrando que as palavras Ishi e Ishá que são utilizadas, que eu acabei colocando mesmo como mulher, enfim. No caso, Ishá, né? A mulher, Ishá, a mulher significa a mortal, tá? Eu deixei mulher mesmo, e aí mulheres, pra ficar melhor para entender, tá? Mas são mortais, tá? As mortais. Todo ser humano é mortal, né? Incluindo Adão e Eva. Antes de cometerem pecado, eles eram chamados de mortos, ou seja, já estavam destinados a
morte. Exatamente. E tadinho deles, eles nem tinham cometido nenhum tipo de pecado ainda e já eram condenados, já estavam, né? Melhor dizendo, já estavam condenados à morte. Adão e Eva. Exatamente. Segundo a Bíblia hebraica, Adão e Eva não precisaram cometer nenhum tipo de pecado para eles morrerem. Eles praticamente iriam morrer de um jeito ou de outro, o que é bem interessante. Verso então 19, aqui ó, do texto em hebraico. O verso 19, tá? O verso 19 em hebraico diz o seguinte: O Mikale, Hachai, Mikale Bassar, Shenaim Mikale Tavi, Ele Hateva, Lehachayot, Itak, Zakar, Unekevá e Reiu, tá? Que em português fica simplesmente assim: e de toda a vida e de toda a carne, de toda a vida, de toda a carne, dois de tudo trarás para a arca, para a vida contigo. O macho, né? Zacar e Nekevá, a fêmea, tá bom? Macho e fêmea serão, é isso. Aí aqui diz o texto aqui, ó, em português: de tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie. Macho e fêmea farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Ok. Verso 20. Ainda bem que tá acabando. Verso 20 aqui, ó. Diz o seguinte, em hebraico: Mehaof leminehu umin habehema leminar mirkole remesh hadamar leminehu shenaim mirkole yavo eleika leha rayot, isso mesmo, leha rayot. E aí em português fica da seguinte forma. O texto aí em hebraico ou em português diz: desde a ave por sua espécie, por seu tipo, enfim, e desde o animal por sua espécie ou tipo, desde todo o rastejante, que no caso é o réptil, do solo por sua espécie, dois de tudo virão a ti. Os vivos, né? Ou aos vivos, enfim. Os vivos. Não podiam ser os mortos. É isso. Vamos ver o que diz aqui em português. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies. Pode ser gado, né? Eu simplesmente coloquei aqui berremar, simplesmente eu acabei aqui, ó. O berremar simplesmente eu deixei mesmo como animal, mas enfim, pode ser gado, né? Enfim. Segundo as suas espécies, e todo réptil da terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Em vida, melhor dizer, em vida os vivos, né? Ou com vida. É isso, com vida, para os conservares com vida. Aqui no hebraico tá assim, ó. A expressão hebraica aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa expressão hebraica aqui, ó. Leha Hayot, para ou ao vida, para a vida. Para a vida. Para os conservares para a vida. Os vivos, enfim. Para os conservares para a vida. Pode ser, mas no caso no hebraico não tá conservar, né? Conservar aqui, o tradutor em português que colocou. No texto hebraico não tá não, mas tá dizendo aqui, ó. Para convide, para a vida, ou para a vida né? Para a vida,
Hachayot, Hachayot, para a vida, ou os vivos, aos vivos, ou com vida, pode ser também assim. Verso 21 agora. Aqui o verso 21. O verso 21 diz o seguinte, em hebraico. Ve'ata kach lekach mikal ma'akal asher ye'akel ve'asefetah eleikach ve'hayah lekach ve'lahem ve'akelah. Em português diz o seguinte: e tu toma para ti de toda a comida que vai comer, e ajunta para ti, e foi para ti e para eles. Enfim, porque aqui tá usando o verbo raiar aqui, ele tá estruturado no passado, então foi, né, passado. E foi para ti e para eles, né, para mantimento. Tá assim, literalmente. Aí quando vai pro português tem que dar, o tradutor costuma dar, enfim. Verso 21 aqui em português diz: leva contigo de tudo o que se come. Ok, né? Ajunta-o contigo, ser-te-á para mantimento a ti e a eles. Ok, né? É o que diz realmente o texto aí em hebraico. Só que quando eu li o texto em hebraico, eu trazia ele de forma literal. O tradutor aqui deu uma melhorada aí na tradução. Verso 22 agora, que é o último verso, que eu já cansei, hein? Vamos lá. Ler o capítulo todo e fazer a tradução do texto hebraico é um pouquinho cansativo, né? De uma vez só em um único vídeo. Mas fica melhor, né? Cansativo, sim. Mas fica tudo em um vídeo só. Verso 22. Só cansei de ficar sentada. Verso 22. O verso 22, em hebraico, diz o seguinte. Verso 20 diz o seguinte em hebraico. Vaias Noach Terkol Asher Ezevah Otó Elohim Quem Assá. Ok? Que diz o que em português, o verso 22. O seguinte. E vai fazer Noé conforme a tudo que ele mandou. Deuses assim o fez, ou que deuses o mandou assim. Deuses o mandou assim o fez, né? Assim ele fez. Aí aqui tá a tradução em português. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Tá vendo? Consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ok. Tá ok. Mandou, né? Enfim. A tradução aí tá legal. Verso 22, então é isso. Então, capítulo 6 deu para entender, né? Eu espero que você tenha conseguido entender. Então, concluímos então o capítulo 6 aí. Eu li tanto o texto em hebraico, né? Foi cansativo, hein? Bem cansativo. Mas foi tudo de uma vez, o que é muito bom. Eu acho. Só que o vídeo ficou grande, né? Desculpa. Mas vamos lá, adiantei bastante aí. Então é isso. Até o próximo vídeo. Agradeço por você ter paciência. Muita paciência.